Oi, Thaís, boa noite. Boa noite, Vanessa. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bem? Tô te ouvindo. E você, tá me ouvindo bem? Tô sim, tô sim. Ah, então tá ótimo. Boa noite, pessoal que tá entrando agora. Então, Boa noite Thaís, a mais uma live, todos. né? Sim, mais uma live. Nós demos uma pequena parada, né? Nós não estamos com tanta intensidade nas lives devido aos nossos compromissos, né, Vanessa? Devido aos nossos Sim, projetos, mas não vamos parar de fazer e compartilhar assuntos da área de metrologia e qualidade, né? com certeza, de extrema importância, né? O Isso pessoal aí. que quiser continuar mandando sugestões, pelo direct ou até mesmo por e-mail, nós deixamos aqui por possíveis assuntos em live. Inclusive, eu anotei até um, Thaís, que nós fizemos com Vinícius da GM Metrologia sobre avaliação de certificado de calibração. Uma seguidora nossa deu como dica, eu também está anotado para breve poder estar fazendo. Inclusive, o Vinícius até se ofereceu, que ele falou que gosta bastante desse tema, para poder Sim, conosco estar realizando, né? sim, sim, com certeza. Vamos continuar e divulgar esses assuntos o quanto pudermos, né? Sim. O- E Hoje hoje, né? nós vamos falar de um assunto bem importante, né? Vamos Sim, falar de um requisito da norma, o requisito 6.6, que fala de produtos e serviços providos externamente. Esse assunto, ele tem muito a ver com a nossa última live juntas, onde nós falamos, né, da sim, parte comercial, nós falamos do requisito de 7.1, né? Análise crítica de pedidos, propostas e contratos. Então, isso tem bastante a ver, porque nós precisamos estabelecer alguns critérios, algumas análises, né? E dentro desse sim. requisito, nós vamos ver isso. Aí eu queria começar, Vanessa, te fazendo algumas perguntas sobre esse requisito. E a primeira pergunta seria: o que que diz esse item da norma? Sim, Thaís. Então, como você falou, um requisito de extrema importância para o pessoal que entrou agora, nós estamos fazendo uma série de lives com os requisitos, um bate-papo. E esse requisito ele fala, né, de produtos e serviços providos externamente, que hoje nós falamos provedores externos, né, e na outra versão é o chamado fornecedores, né, do laboratório. Tem o requisito 662, que eu estou aqui com a norma, Thaís, que diz que o Sim, laboratório deve ter um procedimento e reter registros. O deve ter é documentado, né? Uma sistemática para a relação de como é que você faz para selecionar seus provedores externos. E reter sim, registros. É o registro de quê? Diz na letra A. Definir, analisar criticamente e aprovar os requisitos do laboratório para produtos e serviços providos externamente. B é sim. definir esses critérios para avaliação, seleção, monitoramento de desempenho e reavaliação dos provedores externos. E a C diz que tem que assegurar os produtos e serviços providos externamente, eles têm que estar em conformidade com os requisitos pré-estabelecidos pelo laboratório. E a D e última, tomar quaisquer ações decorrentes de avaliação, monitoramento de desempenho e reavaliação desses provedores. Então, Thaís, nada mais é que esse definir esses critérios, você vai ter que ter um critério pré-estabelecido, onde como você vai fazer para selecionar seu provedor externo, de produto ou serviço. O produto, ele pode incluir padrões, né, que você for calibrar no seu laboratório, pode incluir instrumentos que você venha a comprar, tá? O Sim, serviço, ele pode também ser um serviço de calibração de um padrão seu, pode ser um serviço de uma auditoria interna, que você vai subcontratar um auditor interno, e até mesmo de um provedor de um ensaio de proficiência. Ah, às vezes na consultoria me pergunta, Vanessa, eu posso também colocar como provedor, por exemplo, eu vou comprar material para o meu escritório, uma resma de um papel ou de limpeza? Se você achar ser necessário, sim. Mas os provedores que nós estamos falando aqui é o que afeta diretamente a qualidade do serviço prestado, né, Thaís? Não sim. tem uma obrigatoriedade, você pode estender e colocar para todos os seus provedores no geral, mas o que nós mais falamos são esses que afetam diretamente. E a Sim. importância de mais à frente avaliar esse provedor. Então, no seu procedimento,
você vai ter que ter documentada a metodologia que você faz para selecionar esses provedores, os critérios, tá? Você pode tanto colocar nesse procedimento ou mencionar o seu procedimento documentado. Ah, eu vou falar do meu critério de um auditor interno no meu procedimento de auditoria interna. Mas você vai puxar ele, onde o auditor, o avaliador e o seu sistema, os seus colaboradores vão estar cientes onde é que está esse critério, tá? Sim. E para finalizar essa pergunta, Thaís, por exemplo, você vai selecionar um provedor externo. Você vai ter que pedir essa evidência, né? Por exemplo, eu vou pedir um orçamento para esse meu provedor externo, por exemplo, de uma calibração de um padrão, onde nós vamos estar falando de critérios, depois você vai estabelecer o critério nessa solicitação, Sim. vai ter uma aprovação, se você vai aprovar ou não nele, né? E geralmente você pode ter até já uma lista como dica, né, pessoal, desses provedores externos. E ali você pode fazer uma consulta deles ou pedir novos com 3, 4 orçamentos de acordo com a sistemática do laboratório. E após a aprovação, Thaís, você realizar um pedido de compra ou um ok da sua direção, tudo documentado ali dessa troca, para você poder estar realizando um serviço com o seu provedor externo, tá? Sim, sim. Vale a pena dizer até uma dica aqui sobre provedores de ensaio de proficiência, que muitas das vezes fica esquecido, né? A gente Sim. faz uma inscrição de um ensaio de proficiência e esquece que ele é um provedor que tem que ser analisado criticamente, que tem que passar Verdade. pelo processo de compra normalmente, ele tem que estar na listagem de fornecedor qualificado. Então, segue até uma dica para o pessoal quanto a isso, né? Sim, com certeza. Que às vezes você esquecer esses que afeta diretamente, ainda mais um provedor de ensaio de proficiência, que lá na frente o ensaio de proficiência é algo de extrema importância, é um pré-requisito aí para você estar dando entrada na sua acreditação. Então, você selecionar bem e avaliar ele, né, Thaís? Sim, Porque lá na frente, se você não escolher exatamente um provedor, não avaliar, para lá na frente não te dar possíveis problemas ou até mesmo um trabalho não conforme, né? é verdade. E aí, Vanessa, algo que me chama atenção é que a gente tem que pré-estabelecer critérios, né? Para poder Sim, contratar alguns serviços, como serviço de calibração, como serviço de compra de um padrão, como serviço de uma auditoria interna, de um ensaio de proficiência, e de diversas outras coisas que afetam a qualidade do laboratório, né? sim. E aí a minha pergunta, quais seriam esses critérios? Como definir esses critérios? Sim, vamos lá. Tá até no 662B que eu li aí anteriormente. Desculpa, definir os critérios para avaliar e selecionar. Por exemplo, Thaís, eu vou contratar um serviço de auditoria interna. Então, eu vou colocar lá no meu Só procedimento documentado. Sim. uma pergunta. A norma determina algum critério? Não, exatamente não. Você, o laboratório, vai escolher qual é o seu critério. Porém, tem que ficar de olho aberto, porque pode ser, vamos botar um tiro no pé. Eu vou colocar que eu quero que meu auditor tenha um curso de interpretação e um curso de auditoria interno. Ah, ele não tem o de interpretação, mas tem o de auditoria, mas você identificou ali no seu procedimento. Então, você vai Sim, definir o seu critério, né? O critério da questão do seu padrão, o critério do seu sim, auditor, mas aí você tem que seguir com o que descrito no seu procedimento, tá? sim. Então, ela diz exatamente na B que você tem que definir os critérios para avaliação, seleção e monitorar os desempenhos e reavaliar eles, né? Porque é uma avaliação constante. Você pode ter aí num ano, 5 vezes utilizar aquele provedor e uma vez não ser tão bom. Então, é bom você estar sempre monitorando eles. Aí, Thaís, o critério, por exemplo, que você vai ter de um auditor interno. Como eu te falei, eu quero um curso de auditor, um conhecimento na grandeza específica, curso de interpretação, algum outro curso. Ah, eu quero que ele tenha cálculo de incerteza. Aí, no caso, é com o laboratório. Porém, quando ele for selecionar e pedir um orçamento, ele tem que entender que ele precisa desses registros e essas evidências para mostrar para um avaliador e para ter também no seu Sim, sistema, porque a partir do momento que você definiu aquele critério, você tem que seguir continuamente e ter toda essa documentação prontamente disponível, tá? sim.
critério para um provedor de ensaio de proficiência, que você vai escolher lá o da sua grandeza, você vai escolher o seu provedor, qual o instrumento que você vai fazer, a questão da parte significativa do seu escopo, e também não esquecer de avaliar ele. Então, esse critério também, ele tem que ser um provedor acreditado. Para o meu padrão, eu tenho que calibrar o meu padrão com laboratório que seja acreditado, RBC, Rede Brasileira de Calibração. Então, quando eu for lá auditar, por exemplo, eu vou ver ali se o certificado realmente foi com um laboratório acreditado, eu vou ver se realmente aquele auditor que você falou que tem que ter os cursos que descreveu lá, o conhecimento na grandeza, se tem um currículo, toda essa troca de e-mails, você solicitando esses critérios, isso tudo tem que estar bem amarradinho. Quais são os critérios para eu calibrar um termigrômetro, os pontos, tudo isso tem que estar descrito na minha solicitação para o meu cliente, tá? Tem que estar batendo com o meu procedimento documentado que eu disse esse critério, o meu aceite ou o meu pedido de compra sistemática que for. E aí, Thaís, quando você enviar, por exemplo, um padrão para calibrar, na volta, você analisar, além de você analisar um certificado de calibração, ver se está tudo ok, os dados, né, que já é outro requisito da norma, você tem que ver se realmente está conforme você pediu, os pontos, toda a questão que está ali na sua solicitação, no seu critério, está atendendo. Porque se não tiver, você tem que entrar imediatamente com esse provedor externo, realizar uma reclamação, abrir um chamado, tá? O meu auditor, na hora ele não me deu os certificados que eu pedi no meu critério, eu tenho que ter para poder seguir tudo certinho. E quando o meu instrumento voltar, o meu produto voltar e o meu serviço finalizar, eu saber se está tudo de acordo conforme foi pré-estabelecido, tá? Sim. Inclusive, Thaís, tem o requisito 663, que exatamente é isso que você me perguntou. O laboratório deve comunicar, então que tem essa questão que tem que estar descrito, tem que estar documentado, aos provedores o seu requisito. Aí vem da A a D, que é quando termina o requisito 6, que ele é pequenininho. Os produtos e serviços a serem providos. B, os critérios de aceitação, ou seja, você que define os seus critérios, como você me perguntou. C, a competência, vem a questão aí do auditor interno, né? Incluindo qualquer qualificação requerida de pessoal. E D, e última, atividades que o laboratório ou seu cliente pretenda realizar nas instalações de provedor externo. Ou seja, tem que estar tudo descrito, tudo amarrado, e para o seu sistema, não é só por questão de auditoria, né? Tem empresas que não são acreditadas também, mas isso tudo amarrado, o seu sistema ele vai andar de uma maneira contínua e eficaz e organizado também. Sim, com certeza. E vale a pena até comentar sobre a calibração de padrões, porque muitas das vezes existem laboratórios que colocam assim, qual o critério para calibração de padrão? Ser um provedor acreditado, um laboratório acreditado, né? Pela Rede Brasileira de Calibração. E aí, quando ele olha, o laboratório é pertencente à Rede Brasileira de Calibração. Mas existem alguns que têm a faixa que pode atender, outros que têm uma incerteza maior, uma CMC maior, outros que têm uma CMC menor. Isso pode afetar a incerteza, a validade dos resultados do laboratório. Então, uma dica também vale ressaltar aqui que tem que ser definido qual é a incerteza que você procura, né? Qual é a faixa que você deseja calibrar, porque você vai restringindo o número de laboratórios que podem te atender e através daquela lista você consegue selecionar o que melhor te atende, né? Sim, com certeza. Isso é de extrema importância que você falou, né? E selecionar, igual você falou, a sua lista que é grande, ela vai ficando enxuta e ali você vai vendo o melhor vai se encaixar no perfil, no critério pré-estabelecido, né? De acordo com os critérios. Conforme você vai delimitando critérios, você vai eliminando possíveis fornecedores e vai ficando com uma lista que te atende. Sim, e ali você pode já, como dica, já consultar diretamente a sua lista e já saber, olha, ele continua me atendendo, eu só vou, por exemplo, conferir se está ok, se o laboratório está ativo, por exemplo, e continuar atendendo. Ou, se você achar de melhor forma,
eu vou ainda pedir mais orçamentos, eu vou selecionar outros, enfim. E essa lista aí Sim. de provedor externo pode te atender aí durante o ano vigente, né? Vale a pena também ressaltar que, como dica, como a norma não fala qual é o requisito, o pré-requisito, o laboratório tem que ser coerente no requisito É, que coloca nos seus procedimentos. Então, por exemplo, de auditoria, você não pode ser tão abrangente assim de uma forma a não selecionar especificamente, por exemplo, no mínimo, o auditor tem que ter um curso de auditoria, ele tem que conhecer da é. 17.025, né? Ele tem que ter um Sim, com conhecimento, mesmo certeza. que seja básico, na grandeza que ele vai avaliar. Então, Sim. esses são requisitos mínimos. Existem laboratórios que determinam muitos critérios e, às vezes, não conseguem encontrar no mercado avaliador que possa atender. Sim. Então, vale a pena que o laboratório, no momento de definir esse critério, veja o que é o mínimo para se atender. O mínimo é conhecer da 1725, ter treinamento de auditoria interna para saber conduzir uma auditoria interna, conhecer da grandeza. Às vezes não precisa conhecer de todos os ensaios ou calibrações que estão dentro, ter tido experiência, né? Às vezes, por conhecer a grandeza, ele vai saber avaliar um certo tipo, porque existem É. escopos que são simples. Por exemplo, pressão é um escopo simples, as calibrações, mas existem laboratórios de ensaio específicos, muito específicos. E se for procurar uma pessoa que tenha passado, tenha tido experiência em todos aqueles tipos de ensaio, não consegue no mercado. Sim, verdade. Então tem que analisar bem, né? Olhar bastante esse requisito, ver realmente o Sim. critério para poder ajudar, né, o seu sistema aí como um todo, com certeza. Sim. E aí, Vanessa, continuando com as nossas perguntas, Sim, eu queria saber qual que é a importância de avaliar o provedor periodicamente. Uma vez sim. avaliado, eu não preciso avaliar mais ou preciso? Então, é de extrema importância, Thaís, fazer a avaliação. Depende muito da sistemática do laboratório. Tem laboratório que faz trimestral, tem laboratório que faz uma avaliação só. Só que, assim, como dica, Thaís, é fazer por serviço. Por quê? Se eu fizer uma avaliação só, eu tenho que ter um espelho de tudo que eu fiz naquele ano. Um exemplo, eu vou calibrar com aquele laboratório 5 vezes no ano, Sim, né? 5 padrões diferentes. Pode ser que aí eu vou fazer uma avaliação só, mas é bom eu saber dentro desses 5 como é que foi o desempenho dele, porque nem sempre nos 5 pode ser bom. Eu posso ter sim. 4 serviços que foi ótimo, me atendeu dentro do prazo, de acordo com o meu critério. O certificado veio ótimo, analisei todos os requisitos atendidos, mais um ele me atrasou, ou ele me entregou um certificado que não estava legal, estava com algum erro, e lá na frente, com esse atraso, pode me gerar uma insatisfação no meu cliente, pode me gerar um produto não conforme, uma não conformidade, enfim. Então, é de extrema importância você avaliar cada um, porque cada um é um caso. Como seu padrão saiu, como ele voltou, é uma inspeção e recebimento, né? Cada um é de uma Sim. forma. Como é que foi o atendimento, a cordialidade, a maneira que ele tirou as suas dúvidas, né? A gerência lá, o comercial. A sua proposta se veio de maneira correta, tudo certinho, prazo de pagamento, tudo direitinho. Os 5 foram. Então, eu posso tirar um anual e escolher um mês, outubro, dezembro, enfim. A sistemática que o laboratório determinar e ali fazer uma avaliação geral, onde eu posso ter uma média e ver como é que foi o prazo no geral, atendimento, Sim. enfim, e ver se ele está qualificado ou não, porque às vezes, num atendimento, aquele fornecedor pode gerar uma reclamação e desqualificar. Eu já vi casos com questão de transportadora, desviar a carga, tá? E isso aí foi num outro local, era até da ISO 9001, e atrasou literalmente. Sumiram com a carga, até a transportadora achar e voltar, demorou quase 2 meses. Então foi uma dor de cabeça, uma insatisfação do cliente muito ruim,
né? E aí, Sim, automaticamente, aquela transportadora que ela estava legal, atendendo no prazo, em um atendimento com a carga extraviada e os 2 meses quase de sim, atraso, fez com que, como ação corretiva, esse provedor externo ele fosse desqualificado. Entendeu? sim, Então, é de extrema importância fazer um geral. Ah, então tá legal, os 5 atendimentos foram bons, ou 3 naquele ano, dentro daquele período, a cada 6 meses, a cada 3, anual, de acordo com a periodicidade que o laboratório quer colocar lá documentado no seu procedimento. E ali você vai fazer a avaliação e ver se ele continua, pode colocar lá naquela listinha que nós dissemos no começo, de provedor externo, ou não, eu vou estar desqualificando, ou então assim, eu vou até deixar ele aqui, tá ok, mas não tô parcialmente satisfeito. Então, vou procurar outro no ramo que possa me atender dentro do prazo, que possa me atender também com preço legal, e deixo sim. ele ali para possíveis consultas. E você pode continuar também fazendo e ter essa listagem. É de extrema importância, Thaís, esse monitoramento. É a letra B do item 662, tá? Que diz que tem que ter a reavaliação desses provedores externos, porque eles afetam diretamente, como falamos anteriormente, a qualidade dos serviços prestados, o seu sistema de gestão da qualidade, né? A parte técnica, tudo isso. E então o 6.6 é mais um requisito importante, né? Essa norma versão 2017 está totalmente interligado, ou seja, o 6.6, a pessoa lá de compras, ela vai estar totalmente ligada lá com a área técnica, quando chegar um instrumento, chamar o responsável para ver se está legal, se Sim. saiu da forma, né, que saiu do laboratório, conversar com a qualidade em questão se o auditor interno ele atendeu às expectativas, se foi realmente uma auditoria, que ele pode atender todos os critérios, mas na hora de avaliar, você achar que ele não atendeu suas expectativas, enfim, Sim. é um requisito de extrema importância, né, para todos da organização, muito importante todos estarem treinados e conscientizados da importância de seguir de maneira aí contínua e eficaz tudo que vai estar descrito no procedimento documentado. E vale a pena também dizer sobre a questão da avaliação de fornecedor, de que você não precisa desqualificar um fornecedor porque ele fez 5 atendimentos bons e em um teve problema. Mas para isso você tem que Sim, definir um critério. Se por acaso, qual que é o mínimo para você aceitar, qual que é o máximo de problemas para que você continue aceitando aquele fornecedor, né? Qual a observação que você tem que colocar? Porque você pode continuar trabalhando com ele. Ah, eu tive um problema, um atraso no ano em 10 serviços prestados. E aí você sim. coloca verificar próximos atendimentos, Isso, uma coloca um peso ocorrência. maior sobre a questão de atraso na entrega para poder verificar se ele vai permanecer com esse problema ou não. Então, o monitoramento ele capacita o laboratório a verificar se o fornecedor teve problema, hoje não tem mais, ou era muito bom e passou a não fornecer com qualidade, ou já começou a não Sim, fornecendo com qualidade. Então, a importância do monitoramento é essa, né? Porque se eu faço uma análise única, eu faço uma análise pelo primeiro serviço e por isso ele vai sempre estar aprovado. Isso não é não procede, gerenciamento da qualidade, né? Não procede, porque nós precisamos avaliar continuamente. Não quer dizer que um fornecedor te atendeu de forma satisfatória hoje, daqui a 2, 3 anos ele vai continuar te atendendo de forma satisfatória. Para isso, o monitoramento Sim, contínuo deve ser feito, né? E por isso tão isso importante aí. esse requisito da norma. Com certeza, Thaís. E assim, para fechar também, quando eu falei assim, que me perguntam muito, eu posso avaliar qualquer um provedor, independente de compra de qualquer coisa da empresa? Pode, mas conforme que eu até passei aqui o 661, que é logo o início, a primeira frase da norma, diz que o laboratório deve assegurar que sejam utilizados somente produtos e serviços adequados, providos externamente, que afetem as atividades do laboratório. Então, é geralmente o que afeta, como nós falamos aí, padrões, equipamentos, a questão de um provedor de ensaio de proficiência, um auditor interno, mas não te limita. Vai do laboratório se você quiser continuar com a sistemática de avaliar tudo.
né? Que Sim, antigamente a gente via muito isso, mas a norma agora deixou bem claro que é o que afeta as atividades do seu laboratório. sim, Tá? Claro que também a questão lá das condições ambientais é de extrema importância, então você tem que ver a questão de um ar-condicionado, a questão de que você vai ver, porque vai ter que ser algo que vai monitorar suas condições ambientais, né? sim. As suas instalações. Então, tem outras coisas aí que está dentro, tem uma notinha no item 66.1 que diz extremamente sobre isso, sobre os serviços, sobre os produtos, o que que seriam. Isso, também tem questão de manutenção, tem questão de a ensaios de proficiência, que nós já falamos, materiais de referência. Então, tem outras coisinhas que pode estar se enquadrando e entrando, e não esquecer de avaliar todos os seus provedores. Isso aí, isso aí. Ótimo, Vanessa. Conseguimos abordar, eu acho que as maiores dúvidas sobre esse requisito da norma, da 17.025. Nós ficamos à disposição Sim, para quem tiver dúvida, quiser mandar para nós no direct ou quiser mandar pelas nossas redes sociais, e-mail. Também ficamos à disposição para sugestões. Nós vamos continuar com essa série de requisitos da 17.025, mas qualquer sugestão que vocês sim. tenham, nós podemos abordar em algum outro momento, em uma outra live, né, Vanessa? Com certeza, Thaís. Avisar para o pessoal, né, que toda semana tem um conteúdo aí na página da TypeB, que continua na bio do nosso Instagram lá, a questão dos documentos, né, externos lá do Inmetro, os documentos orientativos, com uma lista mestra que nós estamos sempre atualizando também periodicamente. Como a Thaís falou, estamos abertas a sugestões, ou o pessoal também que queira algum contato, nós realizamos serviços de implementação, auditorias internas, gestão contínua nos laboratórios, tanto na 17025 como na ISO 9001. Então, também tem o nosso e-mail, né, que é o typebconsultoria@gmail.com, quem quiser entrar em contato, ou também, aí, como a Thaís falou, por mensagem no Instagram, que nós vamos estar abertas aí e responder todos vocês. Te agradeço Isso também aí. muito, Thaís, por mais uma live. Eu que agradeço, Vanessa. Obrigada, pessoal, que nos acompanhou até aqui. Tá bom? Continue nos acompanhando. E essa live, só para lembrar, ela vai ser transformada em vídeo. E na semana que vem vai estar disponibilizada no YouTube, vai estar disponibilizada no Facebook, vai estar disponibilizada também no LinkedIn. Então, se você não conseguiu assistir totalmente hoje, ainda vai ficar disponível. E depois ela vai ser disponível em vídeo. Ok, então, muito obrigada, pessoal. Uma boa noite. Boa Boa noite, noite, Thaís. pessoal. Boa noite Boa a todos. noite. Obrigada. Tchau. Obrigada, tchau.